Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês, tantas pessoas conhecidas, que estão sempre conosco, participando dos nossos cursos, participando das nossas aulas. É um prazer, Patrícia, estar com você mais uma vez, mais um curso. A gente vai iniciar agora, no dia 7 de junho, mais uma edição do nosso curso de práticas em MO. É sempre um prazer a gente trabalhar com a área de MO, de motricidade oral, porque é a minha área, é a minha área do coração. Inclusive, porque eu estarei amanhã, e amanhã estou indo para Abraão. Maringá, para o Congresso da Abramo, viu? Alguém mais vai? A gente vai se encontrar lá? Acho que não, né? Mas eu Não, estarei representando. represente, trabalhe bastante, faça a sua Então, parte. é uma área que eu realmente gosto muito, e a Patrícia tem um cuidado muito grande de trazer todo esse conhecimento com a ciência e principalmente com a prática. É uma professora que, além de ter anos de atuação na área, tem uma facilidade de passar o conhecimento como só ela sabe. Então, nosso aprimoramento prática de motricidade orofacial vai ter início no dia 7 de junho, que é no próximo sábado. Nós teremos as gravações por 9 meses, então vocês vão poder ver e rever cada aula dada e poder assistir, revisar e trazer esse conhecimento, se apropriarem desse conhecimento. O curso será ao vivo e nós temos uma carga horária de 35 horas, porque o curso começa às 8, vai até às 13 horas, no sábado. Então, uma vez ao mês, é um curso leve, que você vai poder participar do curso e ainda ficar com a sua família durante o sábado e ter o seu fim de semana livre. Hoje eu vou trazer dois cursos para vocês, apresentando nosso aprimoramento, que é o que a gente está se propondo a falar e conversar agora, e o workshop presencial, que será aqui no Rio de Janeiro. Quem tiver oportunidade, está convidado a vir, será no dia 14. No dia 7, nós iniciamos o nosso curso de aprimoramento e no dia 14, o nosso workshop presencial. Dobradinha de Patrícia, direto, né, Patrícia? Ficar assim. Importante é falar que esse workshop é o avançado, se a gente for falar assim, né? Porque ele é com o protocolo completo. Então, ele é bem diferente do primeiro. E a práticas em motricidade orofacial já deve ter 5 anos, sei lá, quinta turma, sexta, não me lembro mais. É isso mesmo. Sempre a gente, sempre eu, né, vou atualizando, porque graças a Deus a gente escolheu uma área que a gente vai ter que estudar até o fim da vida. Quando você acha que não tem mais que estudar, você tem que estudar tudo de novo, porque mudou tudo. Então, é obrigação minha, tanto em curso online como em curso presencial, trazer sempre para vocês o que há de mais novo e recente, né? Porque a vida é assim que a gente não fazia ontem. Como é que é? O papel de ontem embrulha o peixe de amanhã. É bem por aí, né? Então, é Exatamente. isso. Aqui está vamos falar rapidamente do conteúdo do curso. No primeiro módulo, você quer falar rapidamente? Patrícia, é mais fácil, você? Eu falo que acho que é mais fácil. Então, Isso. pessoal, a ideia é até o último módulo que a gente possa construir um raciocínio juntos. Então, é assim, de nada adianta eu começar a falar, ai, não enxergo, de nada adianta eu começar a falar sobre como realizar um relatório de qualidade para a devolutiva para o paciente, para os pais, enfim, se você não entendeu e não foi crescendo junto comigo em termos de raciocínio. Quem já fez curso comigo sabe que eu gosto de ensinar a raciocinar. Jussiane está aí, ó. Tatiane está aí. Não adianta, porque se eu não Ah, estiver mais aqui, o que, que vai acontecer? Vocês vão ficar com exercício, mas não vão saber por que estão fazendo exercício. Então, se eu sumir, for para Havaí, morar no Havaí, não quero falar mais de fonoaudiologia, o que, que vai acontecer? Vocês sabem fazer. Então, tem que ter
não é paciência, não, porque é um curso que a gente tem aí depoimentos, né, dos ex-alunos falando que eu não gosto de falar de mim mesmo porque é muito ridículo, né? Mas é assim, é o quanto que isso ajudou não só na área de motricidade orofacial, mas também na área de linguagem e na área de voz, porque a gente acaba pondo tudo junto. Então, é de extrema importância entender o sistema sensorial. Quando você vai trabalhar com linguagem, se você não entender o sistema sensorial, você não vai ter resultados fidedignos no final e vai ter sempre aquele problema de automatizar o seu paciente. O mesmo acontece com todas as áreas da fonoaudiologia, na minha opinião, com todas as áreas de tudo que a gente possa entender. Se eu não tenho um bom sistema sensorial, eu não entendo o mundo, eu não entendo a vida. E para que a gente possa entender motricidade orofacial, garanto a vocês que quem já viu minhas lives, quem já teve curso comigo, vai sair desse dia, nesse dia aí, ó, nesse primeiro dia, entendendo o músculo e sabendo o que fazer com eles. Respirador oral e ronco é uma síndrome, então eu gosto de explicar que Curso G. parece simples, mas ele é bem mais complexo do que a gente imagina, por se tratar exatamente de uma síndrome. Vamos aí caminhando, então, se eu já entendi músculo, sistema sensorial, já posso falar sobre respirador oral e ronco, aí eu começo a ficar preparado para a paralisia facial. E agora pausa. Tudo que você for aprendendo, quer dizer que você vai poder utilizar nos módulos anteriores. É que não dá para dar tudo de uma vez, senão a cabeça não aguenta. Então, tem muitas informações da paralisia facial que você vai usar com respirador oral, com ronco e mesmo para trabalhar o sistema sensorial. Daí nós entramos em DTMs, né? DTMs, que é aquele mais complexo, mas você aqui já vai estar entendendo mil vezes melhor, porque você tem uma base mais sólida com os módulos anteriores. Aí a gente entra num que para mim é um módulo mais completo, porque não porque eu comecei há 20 anos atrás, 21 já, né? A dar o curso de fonoestética, não por isso, mas é que a fonoestética ela está baseada na motricidade orofacial e ela tem como base a paralisia facial. Então, a gente junta ali tudo que tivermos para mexer ali com o paquímetro, entender o que é uma eletro, entender como eu vou utilizar o laser, como eu vou utilizar a bandagem, e a ventosa entra em algum desses que agora não me recordo. Aí nós vamos ter um protocolo para ser mais assertivo na escolha do que eu vou fazer com os meus pacientes em termos de exercícios e também de funções estomatognáticas, e aí sim, a gente vai fazer um relatório maravilhoso. E para cada módulo, eu sempre deixo uma sugestão de atividade, ou seja, eu instigo vocês para porem a mão na massa, para perderem o medo. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Então, eu tentei resumir, né, de uma forma mais fácil, mas é isso, é chegar ao momento que você vai ficar orgulhoso de você pelas suas conquistas. E o mais importante, né, dar resultado sem recidiva, que esse é o princípio de tudo. É É isso, perfeito. Ega. Maravilha, porque é um curso objetivo e prático. Aquele que você consegue, né, desde o início até o fim, perceber que tudo que está sendo abordado é aquilo que você vê no seu consultório com o seu paciente, né? Então, assim, isso é o que é mais gostoso, né? Você pegar, fazer um curso em que você pode aplicar, porque o que está sendo colocado é exatamente aquilo que a gente vivencia na nossa vida. Isso que esse foi o intuito, tanto que por isso que o curso chama-se Práticas em Motricidade Orofacial. Vou interromper a tela e vou passar a palavra para você, Patrícia, porque eu acho que hoje elas estão muito interessadas na No sua aula. ronco, muito bem. Mas aí você vai fazer, Então, você tem que compartilhar, né? Eu tenho que ser eu vou de interromper e aí eu passo a palavra para você. E aí você
já pode compartilhar e a gente vai dar início à nossa aula. E Porque agora eu quero saber desse povo, né? Quando você falar ok, eu não vi ainda compartilhar. Você vai me mandar agora? eu já te dei o compartilhamento, não? Não, não sei, não enxerguei, mas tudo bem, que eu quero Peraí, conversar Patrícia, agora com você já, você. já pode compartilhar, Oi? sim. Aparece aí que eu quero saber quem é que ronca e quem é que não ronca. Isto é importante. Alguém ronca, levante a mão. Patrícia, Quem já eu não sei roncou? porque meu marido disse que eu estou começando a roncar, não quero dividir Isso, e quarto mais com bufar. nenhuma amiga. É pior, que ele fala assim: você não está roncando, você está bufando. Eu falei, mas o que é isso? Como assim? Faz um vídeo, eu quero entender. Patrícia, Ah, perguntou qual foi, qual era o tema que eu queria para esse módulo, para essa aula. Eu escolhi interesse foi ao pessoal. acaso, não foi ao acaso, né? Quem é que tem na família de casa filho, marido, ou filho ou marido, ou cachorro, porque tem cachorro, roncador? Levante a mão aí que eu quero saber. Quem já teve vontade de morar em outra casa do tanto que o ronco é absurdo e não te deixa descansar para o dia seguinte, que a pessoa que ronca não está nem aí. E a gente está quase morrendo no dia seguinte de sono. Você quer sufocar a pessoa e falar assim: ah, o que é isso, né? Então vamos lá. Agora, quem é que conhece alguém fora da família que é um roncador e que quando ele te convida para viajar juntos, você dá alguma desculpa para não ter que ouvir o serrote ambulante? Levante a sua mão. Então, todo mundo conhece alguém que ronca. O que é mais importante entender é o quanto que esse ronco pode te levar a uma apneia, falta de ar, parar de respirar. E isto não acontece só na idade adulta. Isto acontece nas crianças, aliás, nos recém-nascidos, desde recém-nascido até a idade adulta, idoso também, né? E os jovens. Quem é que está mais propenso a roncar em termos de tipologia facial? Vamos pensar em tipologia facial. O paciente que tem a mandíbula mais para trás, que é o classe 2, ele está fadado a duas coisas na vida, coitado. Duas, né? Primeiro, usar aparelho até quando Deus quer, porque vai usando aparelho, você fala assim: meu Deus, eu nunca mais vou parar de usar aparelho. Aí ele vai, por mais que use aparelho, ele vai chegar aqui, ó, não vai chegar na relação que seria de 2, de 3 milímetros a 5. Ele vai ser um roncador, ou como eles falam assim, é bufar. É bem isso que acontece, ou um ronco que é só do nariz. Peraí que eu tenho que tomar água para imitar, peraí. Só do nariz. Só da boca. Nariz e boca. Então, olha só, eu posso ter alguém, só que eu não consegui fazer o mais evidente, né? Aliás, eu tenho um áudio aqui para exemplificar para vocês, que será muito interessante, né? É que eu estava com o meu celular desligado, então ele vai ligar. Então, eu tenho que já pensar assim, ó. Pode acontecer com todo mundo que tenha a mandíbula mais retrusa, desde recém-nascido até idoso, todas as etapas da sua vida. É verdadeiro que você ronca depois que você comer muito e beber muito e vai dormir? É verdadeiro e não tem como ser diferente. Então, isso daí eu falo que é chiniqueiro livre. Todo mundo que comer muito, não fizer 2 horas de digestão, não fizer beber muito, beber feito um gambá, cai na cama, tal,
vai roncar e é o ronco pior que tem, porque é o ronco altíssimo, né? E ele, por quê? Porque você não fez a digestão, então há um colabamento das vias aéreas superiores muito maior do que se espera, e junto com esse colabamento, principalmente quando se toma vinho, você tem o tal do refluxo. Aí vira uma nhaca. Mas o dia seguinte acontece, você para de beber, toma bastante água, porque está na ressaca, e quanto mais você hidratar essa região, melhor será. Mas se hidratar só com água? Não. O roncador, ele tem, a sua grande maioria, ele não é só obeso, guardem isso, ele é obeso e também ele pode ser bem magrinho, tá? O que tem a ver é com a anatomia, como é que está essa relação maxilimandíbula, os seios da face, septo nasal, amígdalas, adenoides. Eu estou falando, mas vai ter tudo isso em slide, né? Eu só estou esquentando os motores. Amígdalas, adenoides, eu posso ter sinusite de repetição, eu posso ter otite de repetição. Então, a gente já sabe que tudo que é de repetição pode atrapalhar, dar um delay, né? Quando a gente fala em termos de linguagem, e isso vai se traduzir na hora da fala e tanto da escrita, mas eu também tenho um delay no retorno desse oxigênio, né? Tá tudo diferente aqui. A troca gasosa não acontece da melhor forma. Ok, então o que fazer com tudo isso? Eu tenho um trato, não é trato feito, tá? Tem um trato. Olha que bonitinho, muito bem. Essa região toda aqui da oronasofaringe, eu gosto de falar naso, orofaringe, porque tem mais lógica, mas tudo bem, vamos falar oronasofaringe. Ela tem, para essas pessoas que são roncadoras, toda essa região tem um pH, o pH, ele é mais ácido. E por ele ser mais ácido, ele favorece também o ronco. Por que que ele é mais ácido? Porque eu não tenho uma hidratação adequada para essa região. Lábios ressecados, acorda com a boca ressecada, todas essas questões que a gente vê muito no consultório, até mesmo fissuras no canto da boca, o lábio mais virado para fora ou o lábio encurtado superior. Eu não gosto de falar evertido, porque nem sempre eu posso ter. Depois a gente vai entender o que é o evertido e tal, mas todas essas questões elas são verdadeiras. Muito bem, isso eu estou falando de cabeça e pescoço. Mas quem é que me ajuda a receber esse ar e fazer essa troca gasosa? Ele está só aqui? Não. Eu tenho o diafragma, olha que lindo. Eu tenho o diafragma, eu tenho as intercostais aqui, ó, que tem que se movimentar. Eu tenho essas caixas de equilíbrio, que são os pés, joelhos, quadris, ombros, mandíbula elabora, mandíbula, todos alinhados para o quê? Para andar bonito? Não, também, mas é para não comprimir o seu diafragma, porque na hora que você comprime o diafragma, você muda a posição da sua cabeça, e aí mudando a posição da sua cabeça, peraí, fazer assim, comprimindo, pondo para frente. Deixa eu virar a mão dele aqui, tal. Aí eu já vou ter aqui toda uma descompensação e colabamento das minhas vias aéreas, pela posição da minha cabeça, que ele não vem para frente. Eu não vou conseguir ficar assim, então eu vou ter que jogar
o meu quadril para frente. E isso vai descompensar o meu ombro. Coitado do homem, né? E aí eu vou ter uma compensação também nos meus joelhos. Coitado, vira ele ao contrário. Ainda bem que ele é modelado. Tararã. E aí eu vejo que o meu paciente tem um pé para frente e um pé para fora. E é esse ser que está aqui que você vai cuidar só de cabeça e pescoço? Faz sentido para vocês? Não dá, não dá. Quem pensa só em cabeça e pescoço tem recidiva. Por que que tem recidiva? Nós somos feitos de músculos estriados e esqueléticos e eles são o quê? Nós temos cadeias musculares. Então, se as minhas cadeias musculares e caixas de equilíbrio estão inadequadas, isto não vai favorecer o que é mais importante, a maior distância entre orelhas e ombros. Por que a maior distância entre orelha e ombros? Muito fácil. Vamos diminuir a distância entre orelha e ombros. Diminui. Se você diminuiu, já está difícil de respirar. Está fazendo um clec-clec lá atrás, tipo uma meleca. Uma secreção. Muito bem. Fazendo isso, eu já peguei o meu ióide aqui, o ossinho que está aqui, e já colabei ele também. Ele está lá em cima, levando meu dorso de língua pertinho do véu. Ok, estou aqui. Agora vamos envelhecer. É fácil. Elevei os ombros, projetei a cabeça, contraí meu diafragma e virei. E tem aqui um bico de papagaio, a coluna totalmente inadequada. E quando eu vou avaliar o meu paciente, a relação desse ocioide com a coluna vertebral é totalmente modificada. Quanto mais, não quanto mais baixo, quanto mais adequado estiver a posição desse ocioide com a coluna vertebral, isto tem uma relação maravilhosa para nós, fonoaudiólogos. Significa, é um dado objetivo, que você ganhou espaço dentro da boca do paciente. Os roncadores não têm o quê? Várias coisas, mas entre elas, mobilidade laríngea, pela própria postura. Eu tenho um magrelo aqui no consultório que ronca, que vocês não têm noção do quanto ele ronca. Ele é todo cheio da postura. Rígido. Rígido, que vocês não fazem ideia. O diafragma dele é um pau. Não existe movimento das intercostais, ou seja, 8 e 80. Você vai encontrar isso, né? O pessoal falando assim, eu tenho dor aqui, quando você começa a organizar o teu paciente. Então, a partir desse raciocínio, a gente pode agora dividir aí, compartilhar os slides para que eu possa mostrar para vocês, mas acho que ficou claro, né? O que a gente precisa entender com relação às questões de ronco. Muito bem, vamos lá. Compartilhar. Onde está você? Está aqui. Ok, muito bem. Vamos lá, né? Você ronca? Não, eu não. Ela é que ronca, tal. Ok. Aqui é um vídeo bem antiguinho, por sinal. Ele está em inglês. Eu nem quero que vocês vejam, nem escutem em inglês, mas entendam o que acontece quando é desse laboratório, tá? Ele não é aqui no Brasil, mas ele vai falar aqui da apneia. Só que a apneia, a apneia é a parada respiratória, né? Ela não começa com apneia, ela começa com um ronco. E aqui nessa região, ó, da garganta, que ele está falando aqui, é que vai começar a ter o colabamento.
Então, aqui, para essa clínica, a pessoa respira pela boca. Não vamos falar de fonoaudiólogos, né? Vamos deixar assim para a gente ser feliz. Muito bem. E aí, olha, o ar vai começando a dificultar. Aí ele vai começar a respirar melhor. Eu estou pensando aqui que esse paciente tem refluxo também. Então, já estou ali, ó, bloqueando, obstruindo a passagem do ar. Não necessariamente aqui eu já tenho apneia, tá? Ainda pode ser, ó, um snoring, é o que vai causar o ronco. A partir daqui, eu já entro para os casos que são mais graves, porque você vai bloquear a passagem do ar, você vai, o cérebro te acorda, você leva um susto e faz e volta a dormir tranquilamente. Quem quase morre é a pessoa do seu lado, não você, né? Porque o cérebro te fala assim, ó, você vai morrer, acorda aí, respira rapidinho. E aí ele volta a dormir e roncar. Muito bem. O nosso objetivo, quando a gente fala de ronco, é fazer com que o seu paciente não chegue na apneia, mas também é o contrário. É o paciente que está usando o CPAP porque tem uma apneia leve ou moderada, a severa a gente não consegue trabalhar, você vai trabalhando para diminuir esse uso do CPAP, ele ter autonomia, e aí sim ele vai melhorar até chegar num ronco leve, num ronco moderado. Mas não fica refém do CPAP. Hoje nós temos inúmeros recursos, bem interessantes, por sinal. Tem até um CPAP de bolso, que você compra na Amazon, R$ 54, ele põe toda a aeração aqui na sua narina. Mas eu falo assim, isso é trabalhar sintoma. O paciente, quando vem aqui, eu sempre chego e falo assim para ele: ah, mas eu faço isso, faço aquilo. Eu falo assim: olha, você tem até os 120 anos para viver. Você vai querer, durante 120 anos, trabalhar sintoma? Então, você vê no lugar errado, porque aqui a gente vai trabalhar a causa. Porque o sintoma não adianta para nada. Então, eu tenho que começar a ter esse olhar, né, de causa e pensar que nesse trato aqui, o que mais me interessa é o que vai acontecer nessa dinâmica aqui, que eu ponho muito no meu Instagram. Se tem um vídeo que eu ponho muito, é esse, que é para vocês entenderem a importância da liberdade de um espaço intraoral. Então, quando a gente fala aumentar o espaço intraoral, é você permitir que a região da nasoorofaringe ela consiga trabalhar de forma plena, sem esforço, sem nada. Muito bem. Para que a gente possa chegar nisso, eu tenho que lembrar que o que eu falei no começo da tipologia facial, e existe algo assim, ó. Existe a morfologia. Você herdou, ou você teve um acidente, isso acontece muito, acidente de moto, principalmente, quando eu trabalhava em hospital em trauma, acontecia da pessoa bater, ou mesmo cair de skate ou de patins naquelas rampas, porque fraturava a mandíbula vinha parar aqui. Naquela época nem dava para fazer tanta cirurgia como era agora, o paciente que não era roncador virava roncador. A falta dos dentes, ela também é algo que nos atrapalha. Como eu falo, atrapalha, mas não é impossível de trabalhar. Por quê? Nós vamos ter pacientes com próteses. O legal é que essa prótese tem que ser bem adaptada. O ruim é que existe absorção óssea. Que é absorção óssea? Conforme você vai envelhecendo, os seus ossos vão diminuindo, então você tem castanholas na boca do avô, do tio mais velho, tal, fazendo assim, e te incomoda, porque o correto, não o possível, mas o correto seria o quê? Você, a cada ano, vai ter dinheiro assim na China, né? A cada ano fazer uma prótese nova, a prótese removível.
Então, veja, existe o ideal e existe o impossível. Dentro desse processo, é importante hoje acertar as arcadas. Hoje o paciente ele vem com muita disposição, disposição mesmo, para fazer o que nós solicitamos. É diferente de antigamente. Se você propor a ele para ir no ortodontista, verificar, ele vai. No odontólogo, ele vai. Não quer dizer que ele vai fazer, mas ele está disposto a ouvir. A partir do momento que você está disposto a ouvir, significa que você começa a ter a consciência do teu caso. E quem decide, livre-arbítrio, é você. E a fono vai botando coisa na tua cabeça, né? Vocês sabem como que é isso, para que ele faça e veja que vai dar uma grande diferença. Então, eu falo que, além de ser fonoaudiólogos, nós somos consultores. Vocês devem passar muito por isso. Seu paciente já recebeu alta, de repente, depois de um ano, a mãe liga para saber se o que eu acho dele colocar o aparelho ou dele tirar o aparelho. E já dei alta faz um tempão. Por quê? Porque ele confiou na sua conduta. Então, a sua palavra, sua conduta tem verdade, além da sua palavra. Então, cuidado com o que você fala e tudo que você for encaminhar para fazer determinados exames, lembre-se que você tem que ter conhecimento. E se você não tem, vai atrás, não é ir atrás estudando pela internet, não. Vai atrás do profissional e fala: o senhor poderia me explicar como eu leio uma polissonografia? Foi assim que eu aprendi. Só que eu não tinha vergonha. Eu falei assim: eu não entendo nada disso aqui. Você pode me explicar? Porque daí, se você me explicar, eu vou te falar o que que eu posso fazer. Porque não adianta me encaminhar com tudo isso que eu não sei ler. Né? Então, eu falo que a gente deveria ter uma aula de polissonografia e de encefalometria, não, de cefalometria, porque são traçados maravilhosos para que a gente possa entender esse trato que nós tanto trabalhamos, né? Mas é extremamente complexo e nada te impede de ir atrás e fazer. Além, né, dessa relação maxilar-mandíbula e dos dentes, nós temos a relação de profundidade ou não do palato e a largura ou não das arcadas dentárias. E eu falo assim, não sei porque Deus fez isso, né? Da mandíbula, da maxila para cima, você puxou sua mãe. Da maxila para baixo é o pai. Aí juntou, deu meleca. E isso não é incomum. E até o inverso é verdadeiro. Então, às vezes, você tem o palato da sua mãe com a largura, né, dessa arcada do teu pai. Não combina. Não combina, daí ficar com apinhamento, tal. Enfim, e tudo isso é viável de ser resolvido. Como nós havíamos dito, né, a importância da distância entre orelhas e ombros, mais para você executar as funções estomatognáticas de forma adequada. Por isso que eu priorizo bastante a postura dos pacientes no que se refere à força na região do core, para você poder sustentar essa postura que nós falamos aqui. O roncador, ele, quando é criança ou adolescente, é uma delícia, porque ele não criou vícios. Quando ele está já na idade adulta, de 40 para cima, ele tem um monte de mau hábitos, 5 travesseiros, dormir sentado, fazer isso, fazer aquilo. Daí você tem que falar assim, você não vai falar que, eu não falo que nada é proibido, eu simplesmente falo assim, interessante, acabou. Interessante quer dizer que está tudo errado, mas você deu uma resposta para o teu paciente diante de tudo aquilo que ele quis te mostrar, né? E não falou contra, porque na cabeça dele ele fez o melhor. Então ele vem com um monte de aparatos aqui, falando: eu já usei esse, já usei aquele, já pus o aparelho, já fiz isso, e começa a contar. Por quê? Na verdade, não quer dizer que os recursos são ruins, quer dizer que para cada paciente tem um recurso que é mais interessante do que o outro.
É só isso, né? Tem que prestar atenção nos obesos, aqui sim, por conta da concentração de gordura na circunferência cervical e na mentoniana, né, que seria a papada, que vai deslocar esse ossinho ióide que eu falei para vocês, e principalmente na gordura abdominal. Mas faz parte deste contexto do ronco você avaliar, você medir, né, essas duas estruturas, como eu falei ali. Se a gente lembrar, né, do que eu tenho nessa região, em termos de etiologia, eu posso ter hipertrofia das tonsilas palatinas, hipertrofia das adenoides, eu posso ter o frênulo curto, eu posso ter rinite que é de tanta repetição que ela se transforma numa rinocinusite. Então, o paciente, durante um mês, tem 3 semanas que tem rinite. E uma só que ele respira pelo nariz. Vamos combinar que ele é um respirador oral e provavelmente um roncador. Então, faz parte desse processo a gente fazer a hidratação com soro fisiológico. 10 ml é uma conquista, isso também. 10 ml de soro fisiológico 5 vezes ao dia para hidratar a região da oronasofaringe. Não é higienizar, porque antes eu usava mesmo higienizar. E aí, higienizar ficou nas redes sociais o quê? Põe o soro aqui e sai a secreção do outro lado. Não é isso. Ele vai engolir o soro. Porque engolindo o soro, além de hidratar toda essa região, toda essa região aqui, ele vai ter algo maravilhoso que é, nós temos ossos na face. E esses ossos, além de colaborarem para a ressonância, principalmente de cantores aí, de sons surdos e sonoros, enfim. Então, os seios da face, eles acabam ficando com secreção antiga, mesmo você tomando antibiótico, porque você toma antibiótico, vamos supor, e parou o antibiótico, você já não faz mais nada para terminar esse tratamento, como deveria. Usar o spray nasal, usar o soro fisiológico para tirar toda essa secreção. O que ocorre quando a gente faz a hidratação da nasoorofaringe é que você vai, com o tempo, lembra que é uma conquista, você não vai chegar em 5 vezes logo de primeira, você vai tirando todas essas secreções da região dos seios frontais e seios paranasais, diminuindo essas crises, porque elas só voltam a ocorrer por conta de que não foram tratadas, né, diante de antibióticos e medicamentos e tal, mas essa secreção sempre ficou um pouquinho, e tem acúmulo de secreção em cima de secreção. O mesmo acontece quando eu tenho aí atresia das coanas, ou seja, o ar aqui fica tão estreito que o ar ele não consegue entrar e ainda eu posso ter nas minhas conchas nasais edema. Então o ar quer entrar, ele faz força, mas ele não encontra espaço para entrar. Além disso, eu posso ter o paciente respirando também pela boca, o que vai favorecer essa atresia de coanas. Aqui eu falo, se a gente for pensar nisso, ele está mesmo como etiologia. Mas se fosse pensar nisso, todos os árabes, que têm o nariz maior, eles seriam roncadores, o que não é verdade, né? Assim como o francês, que fala tudo com biquinho, eles não são as pessoas que têm mais ruga na boca. Então, isso é uma fantasia que a gente tem. O que eu tenho que me preocupar é se esse nariz, com essa pirâmide nasal, com essa cartilagem, ele tem uma boa aeração.
Eu pego e assoo o nariz, que não é o que nós vamos fazer aqui, assoo uma narina, assoo a outra, fecha a boca, e aí ele, com a boca fechada, tem que abrir uma grande borboleta. Tá vendo que uma maior que a outra? Só para vocês saberem, o ideal é até a quarta. Então, aqui é ganho. Aqui a gente já está no ganho. Mas da quarta para quarta linha para trás já é super preocupante. E isso independe da idade, né? Porque a gente pensa que está relacionado à quantidade de ar que sai. Não, é ali o quanto que eu tenho de espaço e não tenho edemas nessas regiões que vão obstruir essa passagem do ar. E pasmem, eu tenho às vezes desvio de septo que é super severo, mas o paciente respira bem, tanto à direita quanto à esquerda. E tem outro que um desvio de nada, que ele tem 90% de obstrução em uma das narinas. Então, por isso que nós precisamos, né, de diagnósticos de outros profissionais para poder fechar aí um raciocínio com relação ao nosso paciente, assim como o refluxo. Porque o refluxo, ele chega, gente, de mansinho. O refluxo, ele vem com uma tosse intermitente do seu paciente. Ele chegou, ou ele está com pigarro. E isso é direto, em toda terapia, pede água, tal. Então, esse pigarro, essa tosse, ela pode ser indício de um refluxo gastroesofágico, o que vai levar à mudança do pH, que já está diferente, aonde? Não só nas pregas vocais, que isso é verdadeiro, porque fica demasiada, mas nos dentes posteriores e no dorso da língua, o que vai favorecer mais ainda o ronco. Aqui eles vão falar mais do que você deve evitar, tal, mas aqui nós pedimos para o otorrino e ele faz exatamente a avaliação do paciente enquanto adenoides, tonsilas palatinas, ele pode fazer do frênulo, das cuanas, de tudo isso, mas você tem que pedir. Não adianta pedir uma avaliação otorrinolaringológica. É algo extremamente abrangente. Ao passo que, se você descrever, gostaria que avaliasse, sabe quando você põe em X? Eu ponho muito em X. Eu vou colocando assim: adenoides, tonsilas palatinas, coanas, conchas nasais, daí eu falo assim: desvio de septo, refluxo. Aí, quando é criança, eu já meto uma audiometria junto, né? Porque já que tá lá, vamos fazer audiometria também. Quando eu vejo que o paciente faz muito e é mais idoso, eu peço uma audiometria também para ver como que está a discriminação auditiva desse paciente, né? Porque a gente sabe que vai perdendo. E aí eu tenho como fazer ter, na verdade, dados objetivos dentro do meu consultório, através de protocolos ou de graduações, avaliações que já existem há muito tempo, como, por exemplo, a graduação das tonsilas palatinas segundo Brodsky, o quanto que essas amígdalas estão fechando a passagem do ar. Assim como, então eu tiro, isso aqui é um dado objetivo, é uma foto, é um vídeo que eu tiro foto do vídeo. Essa mesma foto do vídeo que eu fizer, ela já vai me dar o quê? Um malampate adaptado, que é abrir a boca, engolir o ar, tanto para um como para outro, manter, e aqui eu já quero outra avaliação, o quanto que o dorso da língua está, fechando esse espaço em relação ao véu palatino. Eu já vi a aeração das narinas, já vi como é que está essa questão da boca, que eu já começo a fazer referências.
Eu acho que o ronco deste paciente é mais de nariz, porque o malampate dele está ótimo, porque o Brodsky dele está muito bom. Entenderam? A gente começa a ter ideias. Aí você fala assim, não, tá tudo meio estranho aqui. Então ele deve roncar nariz e boca. Aqui você já começa a eferir bastante, bastante informações, já para te dar um norte, né? Que é considerado os principais sintomas do ronco? Isso é super importante ter na sua anamnese e você, vou dar uma sugestão, né? Não ponha só no ronco. Comece a observar com todos os seus pacientes, porque muitos dos pequenos vêm com essa queixa, né? Eu não posso falar aí também que seria porque está assistindo, está jogando até 2, 3 horas da manhã. Aí eu não vou levar em consideração isso que eu vou falar, certo? Mas se foi dormir no momento certo, tal, então ele vai ter um ronco alto ou frequente, que às vezes ele sabe ou ele não sabe, quem acompanha ou quem convive é que sabe. As pausas respiratórias presenciadas durante o sono ou não, porque o paciente acorda mesmo assustado, ele pode ter ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia, um refluxo junto com uma apneia. Ele acorda desesperado, o ar não entra de jeito nenhum, tá? Há um colabamento total, e aí ele tem que ficar acalmando, sentado, tentando pegar um pouquinho de ar, e aí ele vai voltando ao normal, que não acontece normalmente. Todo mundo se desespera, começa a bater nas costas, rezar, tal. Aí você tem que orientar o seu paciente. Então, o sono sufocante ou ofegante, aquele paciente que tem muitos pesadelos, que está sempre acordado, assustado, é porque provavelmente ele entra num ronco muito forte que pode se traduzir numa apneia leve. Aqui, ó. Isso é característico de quem ronca. Sonolência diurna e um cansaço desgraçado durante o dia. Pessoa que dorme fragmentado. É melhor você dormir 4 horas direto, 4, do que acordar a cada 1 hora. A cada 1 hora você não entrou no sono REM, você não vai ter o aporte aí das células de crescimento, e aí você vai complicar todo o seu sistema, todo o seu sistema enquanto respiração, digestão, todos eles, né? E até mesmo com relação à cognição. Então, a dor de cabeça matinal, aqui dá para confundir bastante com DTM, tá? Acordar durante a noite para ir ao banheiro, urinar. Muito bem, calma. Mulheres que tiveram parto normal, elas vão acordar de 1 a 2 vezes. Se tiverem na menopausa, até 3 vezes. Por quê? Por conta da região do períneo e o esfíncter. Então, é esperado. Já o homem, ele não passa por tudo isso. Então, mesmo na mudança hormonal, ele não deveria acordar para ir ao banheiro. Isso é o esperado. Durante o dia ele tem uma dificuldade muito grande em se concentrar, então você vê que aqui a gente pode, né, pensar num TDAH, mas não. Perda de memória recente. Que eu estava fazendo mesmo? Não lembro. O que você almoçou? Tal. É a recente aqui. A diminuição do desejo sexual e uma irritabilidade profunda. Sabe? Tudo que ele quer fazer, ele te responde com Tramontina, né? Aquela faca certeira, o corte certeiro. Isso é bem característico do roncador. Quem faz o diagnóstico do ronco, o profissional adequado, é o pneumologista, e o diagnóstico do ronco, ele precisa de vários exames ou um único exame que quem vai determinar é o pneumologista. Então, você pode até fazer uma polissonografia domiciliar
como uma polissonografia no Instituto do Sono, por exemplo, ou uma cefalometria. Conforme eles vão fazendo os exames, eles vão solicitando mais. O que é importante a gente saber? Que não existe só aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Que quando eu trato de pacientes, né, com aqueles sem comorbidades e alta, né, suspeita de diagnóstico, eu não preciso fazer esses exames aqui, que eles são mais invasivos. Eu posso pedir esses exames que é a actigrafia, né? Todos eles são aplicativos que você consegue descarregar a partir de dispositivos, seja um relógio que o seu paciente usa de 1 a 4 dias durante a manhã e a noite, para verificar, seria esse actigrafia, e essa tonometria arterial periférica, ele é um exame feito em domicílio mesmo, e bem parecido com a polissonografia, só que aí, tira esse daqui, só que ele no ambiente onde o paciente dorme, e entre aspas, o CPAP que ele utiliza é só em nariz, e bem flexível, muito mais tranquilo. E se eu quiser mesmo, mesmo o paciente aqui, ó, sem comorbidade, né? Eu tenho a polissonografia com a dessensibilização de CPAP, ou seja, eu vou fazendo a polissonografia e durante um período eu desligo o CPAP, retiro do paciente e ele continua a fazer a polissonografia para daí você pegar detalhes com e sem o CPAP. Existem inúmeros recursos, se você colocar na internet, você vai ver absurdos não. Coisas interessantes, né? Aqui a gente tem placas, aonde vai trazer a sua mandíbula mais para frente, então isso vai aumentar o espaço que está lá atrás. Você tem aparelhos ortodônticos que não são aparelhos, aliás, para o sono. Eles não são ineficazes, muito pelo contrário, eles são eficazes. Você tem tiras nasais, você tem os dilatadores de narina, você tem algo que você pode pôr na língua, você tem até mesmo alguém que vai vasculhar a tua vida, que é esse aplicativo SnoreLab, que ele, a partir do momento que você baixa esse aplicativo, você põe o seu celular do lado da sua cama, olha, Alegra, do lado da sua cama, e ele vai te dar o quanto que você roncou durante a noite, se foi alto, se foi baixo. Esse é um excelente recurso para nós usarmos e quantificar a eficácia do nosso trabalho com os pacientes, porque ele não requer muita dificuldade, vamos dizer assim, ele consegue fazer facinho. E aí, o que eu queria falar para vocês é que tem coisas que eu não largo. Coisas que eu não largo, por quê? Porque eu acredito muito na eficácia dessa escala de sonolência de Epworth, que nós vamos quantificar o grau de sonolência do paciente. Elas são bem antigas, tá? Bem antigas mesmo, 1996, por aí. Quanto que ele sente sono durante o dia. E isso vai determinar a chance que ele tem de roncar. E nessa escala de sonolência de Epworth, para cada questão, ele vai responder 0, 1, 2 e 3, dizendo se ele tem ou não. São questões do cotidiano. Terminou isso, que são 10 questões, você vai fazer a contagem dos pontos dele. E aí você tem esse score que vai dizer que ele tem um sono suficiente, se ficar entre esses números, né, que você tirar dessa escala aqui de Epworth, vai ter uma leve alteração e aqui uma grande incidência para o sono diurno, o que vai complicar a vida do nosso paciente. E ainda faço
olha o ano, 1996, o questionário de Berlim, por quê? Tanto um quanto o outro, eles são dados objetivos para mim. E eu peço para o paciente fazer depois do primeiro encontro. Ele vai lá para a sala de espera e com calma, porque eu já conversei tudo que podia com ele já tem uma noção e ele vai responder com responsabilidade essas perguntas que você tem, tanto na escala de sonolência como no questionário de Berlim. A escala de Epworth tem aquele score, e aqui nós temos essa forma de avaliar o que as respostas do meu paciente me deu, sendo também 10 perguntas, e aonde ele vai responder nunca de uma, duas vezes por semana, de uma, duas, não, uma, duas vezes por mês, por semana, daí vai ficando mais intenso e quase todos os dias. Aqui está muito relacionado ao ronco propriamente dito. E para finalizar, porque eu tento falar em pouco tempo, mas não consigo, né? Porque não dá para dar meia boca, não dá. Tem que ter um raciocínio e chegar no final. O tratamento desse roncador, ele nunca vai deixar de usar essas avaliações. Então, por isso que eu coloquei a avaliação aqui, porque a cada 4 sessões de trabalho, você vai reavaliar o seu paciente, através do SNORLab, através desse questionário de Berlim, através das tonsilas, de tudo que eu mostrei para vocês. E o seu objetivo dentro deste grupo de pessoas é trabalhar além da postura corporal, que seria a força no core e as caixas de equilíbrio, a postura de cabeça e pescoço. Enfatizar a respiração não só pelo nariz, em que termos de sopro, né, assoprar, tal, mas narinas alternadas, o quanto ele tem de aeração nessas narinas. Trabalhar esse anel cervical no que se refere à movimentação, tanto no obeso quanto no paciente que não é obeso. A circunferência abdominal somente nos pacientes obesos. Seu objetivo é dar mobilidade ao véu palatino, sendo assim, mobilidade laríngea, muito sopro e sucção alternado, sopro e sucção, que isso você vai dar uma liberada nesse dorso de língua. Os bucinadores se encontram flácidos, então você vai trabalhar os bucinadores com suaves, com pipetas, com materiais para fortalecer, além do orbicular da boca, óbvio, e aí sim você vai ter, por conta dessa mobilidade laríngea e tudo isso que você fez, a liberação do diafragma e desses intercostais. Ufa! Ó, caramba! Isso aqui é hard, acho que eu nunca fiz tão rápido, mas acredito que deu para dar um começo, meio e fim. Não consigo, não adianta. Se não tem começo, meio e fim, parece que eu estou errando, né? Não é aqui, é parar de compartilhar. Parece que eu estou passando coisa errada, não consigo, desculpa. Sei que falei demais e que falo rápido, mas eu acredito que se você fechar os olhos, você vai lembrar tudo que eu falei. Aproveita para trabalhar do seu sistema sensorial e entender primeiro quem você é, como está a sua respiração, como está a sua postura, porque a gente só consegue corrigir o outro a partir do momento que eu sei quem eu sou, né? Se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso querer mais do outro?